Qual o seu maior defeito? Qual o seu maior defeito? Qual a maior fragilidade da sua marca? Sabe, onde a gente vai falar um pouco de ferida exposta e como trazer bastidores e vulnerabilidade ajuda a sua marca a criar conexão, engajar e vender. Eu sou Marcele Rebelo, hoje é o dia 13 do desafio Insta Magnetic. Bora tornar o seu Instagram magnético para atrair as pessoas certas para o seu negócio? São 21 dias, 21 passos, 21 desafios e eu te acompanho num grupo específico. E se você vier para o Premium, você segue no grupo da Academia Eureka, no Juntos Vamos Mais Longe, e tem um monte de benefícios, como uma análise do seu perfil, uma análise do seu conteúdo, templates de acordo com o seu arquétipo e um monte de benefícios. Então, fica comigo depois da vinheta que a gente já começa essa aula de hoje. Opa, olá, salve, salve. Então, vamos lá. Vamos falar de vulnerabilidade aqui na Academia Eureka, na agência Bibliodeias Lab e também na mentoria Rotas e Rumos ou na mentoria do Desempreendedorismo. Eu te ajudo a olhar para dentro de você e para transformar seu ponto fraco num ponto forte, tá? Então, é bem interessante e eu te convido aqui a fazer esse exercício comigo, tá? Por que é importante você trazer vulnerabilidade para a sua marca? Quem tenta vender perfeição está longe de ser humano. As marcas são feitas de pessoas para pessoas e as pessoas não são totalmente estáveis, não são consistentes, porque a gente muda, né? Outro dia eu acordei pensando e refletindo se o que eu estava fazendo realmente estava gerando impacto, realmente estava trazendo resultados para os meus clientes. Me bateu uma tristeza, uma dúvida, uma vontade de jogar tudo pro ar e deixar esse mercado, e ficou até chato, porque eu acabei entrando num ostracismo, não falei com o cliente, não entreguei conteúdo, ainda estou marcando para me posicionar com eles e recomeçar. E só mesmo aqui durante o desafio Instamagnetic, que eu sabia que eu tinha que fazer algo, arregaçar as mangas, porque eu estudo muito todos os dias, e eu pratico, eu testo, atesto, acompanho grandes marcas, acompanho marcas que nem são tão conhecidas, mas são bem-sucedidas. E eu vi que não dá para eu ser, na agência de conteúdo, uma mera postadora de publicações. Não é porque eu sou melhor do que todo mundo, não. E eu entrei também numa exaustão muito grande. Estava trabalhando 14, 16 horas por dia. Abandonei minha casa, abandonei minha família, abandonei a mim mesma, que preciso de cuidados, né? E vi que eu estava caminhando para um segundo burnout. E, além disso, as coisas à minha volta começaram a pifar, começaram a não funcionar. Era tanto imprevisto, tanta coisa quebrando. Aí meu telefone quebrou, aí eu fiquei chateada porque eu não consegui comprar logo um telefone. E aí eu comecei a cair no pé no chão.
fincar o pé no chão de que, por mais que eu estivesse trabalhando, eu, como empresária, eu estava sendo uma ótima voluntária, muito voltada para trabalhos voluntários, apoiando grupos de mulheres, fazendo um monte de coisa e trabalhando com um custo-benefício muito baixo para mim, né? Então, se eu precisar e preciso suplementar, porque eu tenho doença autoimune, ou comprar um telefone novo porque quebrou, trocar meu computador, ou comprar um drone que eu quero, enfim, passear, ir jantar fora, comprar uma roupa bonita, ter recurso, né? Ter uma fluidez financeira. Eu estava tendo muito trabalho, reconhecimento, mas eu não estava tendo essa parte financeira alinhada com o tanto quanto eu estava me dedicando. Isso me causou uma pane, causou ali, assim... Eu paralisei, sabe? E realmente, estou com o telefone ainda emprestado da minha amiga, é difícil de olhar as mensagens e de escrever, eu falo que ele é punch screen. Aí o telefone do meu filho estragou. Aí também teve coisa boa no meio disso tudo, né? O Miguel terminou o 9º ano, aí eu acabei entrando no grupo do teatro da escola, tudo muito corrido, mas foi a nossa despedida da Associação da Escola de Pais da Ponte. Coisas no escoteiro, né, que eu sou voluntária lá, comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar da casa, mas eu ainda tô com essa sensação de fog mental e muito cansaço. E aí eu falei, cara, eu preciso botar para fora, eu preciso contar para as pessoas, tanto que eu aprendi e ver as pessoas testando isso e tendo benefícios, né, aprendendo, e vou mexer um pouco as coisas na Academia Eureka e vi que eu precisava desafiar os desafios, né? Então, estar aqui diariamente, no mesmo horário, na internet, ao vivo, tem sido muito desafiador. Tem hora que a internet cai no meio da live, ou eu vou mostrar a tela, aí, enfim, o computador fica super lento, a internet cai, uma série de coisas, né? Mas eu gosto de fazer essas campanhas, eu já fiz várias vezes o Desafio Instabrand, tem várias séries no canal do YouTube, se você quiser ver, e tem muita coisa legal que ainda dá para você usar. Eu fui a primeira pessoa, né, a falar assim dos Reels, a criar desafios para as pessoas se encontrarem no nosso grupo do WhatsApp, os Juntos Somos Mais Longe, e ver a coisa funcionar, aprender na prática, de maneira rápida. E dessas lives me renderam cursos, eu dei o primeiro curso, né, de marketing digital para bibliotecários na internet. Então, às vezes, a gente acha que está criando conteúdo e porque não tem uma mega audiência, a gente acha que ninguém está olhando a gente. E, na verdade, não, porque eu tenho muito propósito e eu sinto que eu vou atrair as pessoas certas e que as coisas vão melhorar. E eu sabia que eu precisava colocar esse conhecimento todo para jogo, entregar para o mundo, e precisava desafiar os desafios e mostrar que eu sou mais forte e que eu vou tocar minha escola, minha academia, vou tocar minha agência e vou ser mais estratégica também e escolher os meus clientes, né? Isso tem a ver também com o meio onde a gente vive, as mesas com quem a gente senta, e eu peço desculpas, já deixei algumas pessoas tristes, né? Desapontadas, decepcionadas, mas eu entrei num turbilhão físico, emocional e, enfim, e muita informação. Eu comecei a ver grandes criadores e muitos conteúdos, alguns performam muito e eu não vejo nada demais no que as pessoas fazem ou falam, e comecei a questionar se é para eu fazer isso ou não, já que eu, né, não cresço, não estouro a bolha, enfim, fiquei numa crise e tendo que resolver questões mesmo de saúde pessoal, saúde de algumas pessoas aqui de casa, coisas que quebraram, resolver problema de banco, resolver problema de médico, disso, e eu vi que a vida não é só para gente trabalhar. E eu sou muito workaholic, eu tenho uma tendência a ser hardworking e ficar ali trabalhando muitas horas, estudando. O trabalho exige isso, né? Não adianta eu só sentar e produzir o conteúdo. Na verdade, eu tenho que olhar aquele cliente, sentir aquele cliente, eu faço um download daquele universo, daquele negócio, eu vou pensando a estratégia, eu preciso criar, eu preciso colocar para o cliente aprovar, depois eu preciso ter o timing de colocar aquilo no ar, né? Então, quanto mais etapas, aquilo foi ficando difícil, com uma agenda assim super corrida e muitas coisas em casa eu tendo que fazer.
né, enfim, cozinhar, fazer um monte de coisa. Meu marido começou a ficar em casa de novo, meu sogro, enfim, crianças de férias, um monte de coisas. E eu falei, eu vou fazer o desafio de verão, vou colocar em prática, em ação, mostrar as plataformas novas. Também fiz reunião, né, com a Astrid do Metricool, comecei a usar o Metricool, comecei a testar com o cliente. Todo dia eu vou dando um passinho para voltar para aquela fluidez, né, de trabalho, autoconfiança, conquistar, reconquistar a confiança dos meus clientes e pensar para onde eu quero levar o meu negócio, né, para o próximo nível. A Academia Eureka é uma coisa que eu nunca quero deixar de fazer. Eu espero que ela realmente te ajude e chegue a muito mais pessoas e que a gente forme uma comunidade de creators muito forte, muito coesa. A agência eu também amo fazer, minha paixão, e eu percebi que a agência não dá para fazer sem a mentoria, e adoro também oferecer mentoria. Então, a aula de hoje eu vou trazer aqui para você como assumir o seu ponto fraco, né? Como assumir a sua vulnerabilidade e também da sua marca, porque às vezes a gente dói, né, olhar para dentro e a gente vê aonde estão os nossos erros e a gente acha que sempre a culpa é do outro, né? E bastidores também, né? Como é que você humaniza a sua marca e engajar com verdade. Muita gente fica tentando ter uma vida de influenciador, influenciadora e só mostra os pontos positivos, uma vida dos sonhos, né? Mas às vezes não mostra as dores, as angústias, as inquietações. No Brasil tem o horário da novela das 6, eu não acompanho, né, aqui em Portugal, nem acompanho do Brasil mais, mas eu cresci com aquela grade diária, né? Na Globo tem a novela das 6, novela das 7, novela das 8, que já foi para as 9, e cada novela ela tinha um perfil, né? Que era para um tipo de público, e dado ali o horário das crianças na sala, embora a gente visse também das 8, das 9, né, enquanto criança, mas a das 6 tinha sempre uma mocinha, uma heroína, muito perfeita, injustiçada. E aí tem gente que odeia a mocinha, porque acha ela muito chata, muito previsível. Eu, na verdade, sempre gostei também das mocinhas, não tenho problema com isso. E me identifico até. E tem o pessoal lá, normalmente, da novela das 8, né? Igual teve a Carminha, da Adriana Esteves, agora eles estão fazendo remake de Vale Tudo, glamourizando também a vilania, né? Com a famosa Beth Reutemann, e também a Fátima, enfim. E aqui em Portugal também sempre passa novelas do Brasil, por isso que eu fico à vontade de falar também com esse público que, de alguma maneira, cresceu, né, com essas novelas. Mas a questão é que as máscaras caem, né? A gente vive também uma nova era, a gente vive com mais profundidade. As marcas que se posicionarem superficialmente ou em cima do muro, ou que não inspirarem confiança, até por fazerem gestão de crise e não por serem perfeitas, né? Essas marcas vão ter um distanciamento, não vão ter uma rede social magnética, seja Instagram, seja ela qual for. A vulnerabilidade é o portal de conexão. E o bastidor é onde nasce a verdade da sua marca. Então, claro que você pode embelezar, usar filtro, né? Mostrar, estar além do que você está para chegar aonde você quer chegar, né? Eu falo que a gente tem que se vestir com as roupas, né, do próximo nível que a gente quer estar e tudo mais. Mas a questão aqui é até quando você aguenta essa pressão, porque existe uma situação de saúde mental, de coerência, né, de você com você mesmo. E aí, quando eu comecei a questionar se, de fato, as coisas que eu estou prometendo ou que eu estou fazendo, se vai funcionar, sabe? Se as pessoas vão fazer aquilo e elas vão vender como água, se vai, né? Ou se cada uma tem o seu processo, que no fundo não tem muita receita de bolo e precisa de mais tempo e acompanhamento, e que a receita tem que ser, eu faço enquanto agência uma parte, a pessoa faz um conteúdo autoral da outra parte, e ela também precisa estar ali se conectando, respondendo, enfim, uma série de coisas, né? E eu quero crescer também minha agência, quero crescer a mentoria. Minha ideia não é eu fazer tudo para todo mundo, não é isso. Embora eu seja apaixonada, eu quero também ter liberdade. Tem dias que eu não quero olhar rede social, tem dias que eu não quero
tá pensando em trabalho, eu quero também ter férias, né? Remuneradas, ou aproveitar a piscina que eu tenho em casa, ou fazer crochê, ou tricô, macramê, caminhar com meu cão. Não quero viver, né, em função do meu trabalho. Eu acho que não dá muito para... ou você trabalha para viver, ou vive para trabalhar, né? Então, eu vi que estava faltando vida na minha vida lotada de trabalho. Isso estava me levando, né, para um segundo burnout. Então, é importante você também analisar isso, né? Por isso que tudo que eu estou trazendo aqui no Desafio Instamagnética, você ter conteúdo criado pela sua comunidade, você reciclar conteúdo, você pensar na intenção do seu conteúdo, tudo isso são atitudes de slow marketing, slow business, né? Conectadas com o slow living e, na verdade, com um tipo de inteligência e de praticidade para você não ter que viver em função do seu conteúdo, porque você não é um influenciador, você não está exatamente ali no reality show, né? E mesmo essas pessoas, depois do que a gente vê, o quê? O Whindersson Nunes, a Anitta, todo mundo chega num nível de burnout, de autoquestionamento, porque você cria uma imagem, você vende uma imagem, será que você acorda amanhã condizendo com aquela imagem? Será que aquela imagem ainda faz sentido para você, né? E as pessoas ficam muito ligadas em egometria, quantidade de seguidores e tal. E quando você muda o posicionamento, você já tem que saber que você vai perder seguidor. Se você começa a colocar mais publicação, fazer live todo dia, colocar mais stories, tem pessoas que não querem aquilo, começaram a te seguir, mas estão em outra, né? Por exemplo, a pessoa que começou a me seguir porque ela estava abrindo um negócio, se o negócio dela, por acaso, não deu certo, se ela ganhou na loteria, ou se ela casou com alguém rico e ela não trabalha mais, para que ela vai querer ficar acompanhando coisa de empreendedorismo digital, né? Quando eu vim para Portugal, eu pesquisava muito os criadores de conteúdo que falavam sobre Portugal, morar em Portugal, criar filho em Portugal. Ainda vejo alguns de viagem, né? E os interesses vão mudando, né? Igual quando a gente está grávida, quando o nosso filho tem uma certa idade, a gente vai mudando ali as coisas que a gente vai assistindo. Por isso que na jornada do criador, na jornada do conteúdo, todo dia tem gente que entra, tem gente que sai, né? E isso é natural, gente, é o fluxo da vida, então não fiquem apegados a essa metria, fiquem apegados a pessoas que te conhecem e sabem quem você é, tá bom? Então, o exercício de hoje, ele é reflexivo, tá? Então é para você pegar um papel, uma caneta e escrever. Depois você pode colocar isso no Notion, pode colocar no seu Trello, na hora de falar de posicionamento. A verdade é que a gente empresta o nosso posicionamento de vida para o nosso negócio, né? Então, você vai escrever aí. Quais são 3 características marcantes suas, tá? Que são visíveis na rede? Como um infoprodutor, como um criador de conteúdo, como alguém que empresta o seu nome e os seus valores para a sua empresa, né? Eu conheço, por exemplo, a Luísa Madeira, da Ourivesaria Clássica, que não aparece muito sobre as donas da ourivesaria, né? Mas os valores estão ali. Elas estão sempre falando de tendências, de presentear as pessoas, de ser gentil. Então, mesmo que você não seja a brand persona, né? O que você empresta da sua marca para o seu negócio, tá? Então, o que tem nas suas redes? E você pode usar a sua rede pessoal para apoiar o seu negócio, para falar do seu negócio. Como eu já dei exemplo aqui do Rafael Kiso, da MLabs. Agora, quando a gente vai falar sobre a gente, né? Fale sobre você, suas principais características, né? Eu vou falar, eu sou criativa, eu sou comunicativa, eu sou dedicada, eu sou empenhada, eu sou muito amiga, eu sou muito para cima, alto astral, eu sou simpática, né? Agora, aquelas características que eu não quero mostrar, mas que existem, né? E que só quem chegou perto de mim sabe,
Meu marido, meu filho, meus amigos, as pessoas que convivem comigo, ou os clientes, né, que já lidaram com um lado não tão bom meu, ou com a minha vulnerabilidade, né? Muita gente fala, você tem muitas ideias, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas você se perde, né? Você quer fazer tudo, você quer chegar a tudo, você aceita tudo. Então, essa vulnerabilidade, na verdade, eu não sei se eu tenho TDAH, algum traço desses, quero até pesquisar agora, né? Mas eu tô na perimenopausa, eu vou fazer 50 anos. É claro que um cérebro, né, atual agora não tem nada a ver com a Marcele de 21, 22 anos. Muito embora eu me sinta ainda aquela jovem, né, cheia de gás, querendo aprender, adoro colocar as coisas em prática, adoro quebrar regras no sentido de pequenos negócios não podem ser rentáveis ou não podem ter sucesso com uma audiência pequena, né? Eu quero provar que sim, que é possível, né? Sou muito engajada, vivo assim com esses manifestos. Sou ativista materna, né? Mudei toda a minha vida, mudei de país para poder acompanhar de perto o crescimento do meu filho, que agora é um adolescente. Eu não acho que é porque é um adolescente que a gente tem que largar e deixar para lá, né? Então, relacionamentos são para ser conservados, né? Sinto muita falta das minhas amigas do Brasil, dos meus amigos, e por causa do fuso horário e dessa rotina pesada, eu acabo não sendo tão presente na vida das pessoas o quanto eu gostaria, nem daqui de Portugal, muito embora adoro receber e as pessoas vão falar, vou ir para sua casa, ou se elas me acionarem, eu vou estar ali disponível, mas eu não sou muito de procurar, né? Uma das coisas que eu procuro fazer com atenção isso. Então, a ideia é você anotar o que só quem convive com você sabe, um pouco as suas sombras, né? E o que você já viveu que te marcou e moldou a sua forma de trabalhar. Porque a maneira como você vai construindo a sua jornada, ela é sua, ela é única, né? Então, eu já trabalhei em curso de inglês, diversos, e sempre de olho na estratégia de marketing, sempre gostei de publicidade e marketing. Fiz biblioteconomia, que é dentro da escola, né, de publicidade e jornalismo, escola de comunicação social da UF, Universidade Federal Fluminense. Depois fui trabalhar na própria UF, depois fui trabalhar na Petrobras, depois fui trabalhar numa empresa americana, que 3 meses depois eu virei a Country Manager. Tive uma super experiência de lidar com crises, porque eles estavam com uma fila de suporte imensa, não tinham ninguém para traduzir os manuais, nem para dar treinamento em português, nem bibliotecário. Então, eu fui a bibliotecária que falava português, que traduzia os manuais, que dava o treinamento em português e fui juntando aquela comunidade e até hoje me respeitam, bibliotecários, pessoal de TI, diretores de biblioteca, né? E fiz pós-graduação em marketing, criei o meu primeiro negócio, que foi o Brasil Zen. Depois, as pessoas ao redor viram e começaram a pedir que eu fizesse a comunicação delas, e assim nasceu a Biblioideias como agência. Dali eu vi que era muita coisa nova e as pessoas precisavam estudar, comecei a fazer os hangouts, o café com ideias, almoço com ideias, depois abri a escola, né, com alguns cursos, cheguei a dar um curso presencial no coworking, com um grupo, né, a Leca, que é fotógrafa, a Fernanda Brum, que é economista, porque eu acho que o empreendedor ele precisa dessa visão mais 360. A Flávia foi comigo, era conteudista na Bíblia. Então, essa jornada, essa trajetória de coworking, tive estamparia, me mudei para Portugal, trabalho desde a segunda semana que eu cheguei aqui como estrategista de comunicação, já dei vários cursos para juntas de freguesia, já cuidei de marcas como imobiliária, terapeutas, enfim. Então, eu tenho a minha experiência, ela é única. E você? Qual a sua experiência e que te marcou e moldou a sua forma de trabalhar? Tá? Essas perguntas vão estar no exercício, né, dentro da Academia Eureka. E que parte da sua jornada você ainda esconde? Onde está o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco, a sua vulnerabilidade? Mas que poderia inspirar outras pessoas que também têm esse ponto fraco como você.
O meu ponto fraco, por exemplo, é eu esquecer da minha ambição, a ponto de uma cliente um dia falar para mim: Marcele, você não gosta de dinheiro, sabe? E eu falei: como assim eu não gosto de dinheiro? Mas eu reparei que, sei lá, 70, 80% do meu trabalho estava sendo em prol de voluntariado, né? E é bom, isso gera networking, abre portas, a gente testa modelos, mas como é que a gente paga as contas? Como é que a gente realiza materialmente as coisas que a gente quer fazer, né? Então, só abraçando essa sombra é que eu vou poder ir para o próximo nível, porque ela agora vai funcionar como uma bússola para mim. Ou pedrinhas, não vá por aí. Eu posso ter uma margem de clientes que eu faça voluntariado, mas eu tenho que ter a maior parte e focar a minha atenção para as que me pagam ou dão oportunidades, né? Então, assim, eu já fiz PNL pagando com serviço, aí depois eu não consegui mais entregar, mas eu estava mesmo passando mal, estava muito triste, estava ruim e desapontada comigo mesma. Eu tenho muita dificuldade de lidar quando eu erro, porque eu não costumo errar, assim, não que seja perfeita, mas as coisas fluem muito. Para mim é muito fácil fazer o meu trabalho, eu sou apaixonada, eu entrego sempre mais do que eu prometo, né? E aí, quando eu comecei a falhar, aquilo foi. Eu fui entrando ali num abismo, entende? E agora eu preciso sair desse abismo, né? E mais forte com o aprendizado. Então, isso tem a ver com elementos da força oculta. E sabe quando a gente é chato, ou quando a gente, sei lá, tem uma pessoa que é fofoqueira no seu escritório, na sua empresa, mas se ela admite, cara, não me conta porque eu não sei guardar segredo, eu sou fofoqueira. Você já vai olhar para essa pessoa de um outro jeito, né? Ou se eu falar, não me venha com ideias porque eu sou muito criativa, mas eu tenho que focar agora no meu trabalho, que eu me disperso facilmente. Mas ao mesmo tempo, se eu não fosse essa pessoa que fizesse as coisas por paixão, com propósito, que eu mergulho também no trabalho da outra pessoa, no negócio dela, como se fosse o meu próprio, a minha empresa. Se eu não tivesse esse coração, essa índole, será que eu faria um conteúdo tão criativo e com tanta autenticidade? Então eu tenho que pegar essa minha paixão, cobrar o justo por ela, encontrar os clientes certos, né? E, ao mesmo tempo, fazer dessa o que seria minha fraqueza, de eu trabalhar horas a mais e não cobrar banco de horas, não cobrar hora extras, né? Eu consegui transformar isso em algo de valor para mim também e para o meu cliente. Então, gente, os nossos defeitos, quando a gente assume, né? As pessoas nos respeitam, sabe? Isso traz dignidade de volta. E as marcas fazem isso, né? Então, é importante ter alguém, você entregou um produto, o produto não era o que a pessoa queria, você vai pedir desculpa, a pessoa vai reclamar e você vai resolver. Porque as pessoas não vão deixar de comprar de você porque você falhou. As pessoas vão deixar de comprar de você se você não assumir a sua crise, o seu problema, né? Então, o poder do conteúdo com alma e verdade, né, ele é arrebatador. Então, a gente tem a Dove incentivando as pessoas a assumirem a beleza delas como é, que não é uma beleza padrão, né? Teve a questão do sem filtro. O próprio Spotify também trabalha muito, né, com essa coisa dos bastidores, da verdade com estratégia, né, do estilo musical. Não tem estilo musical ruim ou bom, tem o estilo musical, sabe? E dá uma olhada nas marcas, como é que elas mostram os bastidores delas e a verdade também como estratégia, né? Então, quando eu fiz a pós-graduação em marketing, eu me encantei com a Natura do Brasil, que ela trabalhava com marketing da verdade. Ao invés dela colocar mulheres magras, modelos mais jovens para fazer as fotos do seu catálogo e a propaganda que é para televisão, revista, outdoor, mulheres mais jovens para falar anti-age, né, que é uma coisa péssima. Como é que você pode ser contra a idade? Se você não envelhecer, você vai morrer, né? Então é melhor envelhecer com saúde e valorizando as suas rugas, né? Suas expressões, linhas de expressão. Então, a Natura, ela transformou o que seria vulnerabilidade, o que todo um comércio, toda uma indústria
rebatia, dizia que era feio, que não podia ser mostrado, né? Uma mulher não poderia ter um cabelo grisalho. E ela foi trazendo belezas diferentes. Foi a primeira revista assim, de cosmético que eu vi que tinha lá a base, já pensando em mulher de pele asiática, mulher de pele afrodescendente. Então, assim, étnica, não sei como é que se fala isso. E trazendo belezas diferentes e trazendo pessoas e não modelos. Então, até o meu trabalho de conclusão de curso, que eu não cheguei a concluir, porque tive que ficar viajando muito, não, né? Estava começando lá na empresa de software, de bibliotecas, mas era esse marketing da verdade. Então, o que me encanta na publicidade é uma publicidade do bem, né? Que tenha sempre um manifesto por trás. Então, eu cito também muito o caso da Benetton, né? United Colors of Benetton, que sempre colocou também pessoas com vitiligo, albinas e com belezas diferentes, ou muito ruivinha, e sempre trazendo questões também sociais, como na época do HIV, tinha um outdoor enorme, saiu na revista, tipo uma freira e acho que era um padre se beijando, para questionar ou relatar, né? Agora eu falo em exposed, mas é denunciar, trazer a reflexão sobre a importância do celibato na igreja, se aquilo realmente é divino ou se é uma coisa que é feita por ganância, por poder, né? Por manter dinheiro lá, enfim. Então, as marcas, elas podem e devem se envolver com questões sociais, se posicionar, porque as marcas que não se posicionam, elas ficam em cima do muro, e quem fica em cima do muro cai. Então, escolha as suas bandeiras, ou uma bandeira, se é kids friendly, se é cruelty free, se é pet friendly, o que é que a sua marca também traz por trás com relação ao manifesto. E aí revisita, né, o dia 1, que eu pedi para você fazer o Business Model Canvas, tá aqui na Academia Eureka, quem tá no Premium, e pode fazer e gravar um vídeo, mandar para mim, até dia 4, gente, eu vou estar respondendo todas essas perguntas, né, e quem tá lá na Academia Eureka vai seguir para o grupo da Academia Eureka, e eu vou adorar te ajudar a olhar para a sua estratégia. E por último, né, eu uso muito o método SWOT, que é a matriz SWOT, para você olhar para o seu negócio, mas para você olhar para a sua empresa também, né? Porque você doa seu tempo, sua energia, você se dedica ali para o seu negócio, e então você também precisa olhar para você enquanto pessoa, se a sua empresa, se o seu negócio ainda faz sentido para você, se você está feliz fazendo o que faz, se está sendo de maneira sustentável, se você ainda mantém a paixão, né, o entusiasmo ali. E como que você pode fazer um refresh, né, para você se manter ainda entusiasmado, né? Então, a matriz SWOT, ela pode ser também fofa no português. Eu trabalho com ela quando eu começo a fazer o marketing, né, do cliente, que é isso. Quais são os fatores positivos, né? Você faz um quadrante, você pode imprimir, que eu vou colocar na Academia Eureka, ou você pode desenhar. Força, né? Então, aqui, sei lá, fatores internos. A sua empresa remunera bem, tem bons salários, dá boas premiações, tem qualidade nos serviços, variedade de produtos, fluxo de caixa. Fraquezas. O sistema ERP é deficiente, ou CRM, ou marketing digital é deficiente, a comunicação, falta de mão de obra especializada, não comercialização de animais, uso de capitais de terceiros, marca não consolidada, né? E quais as oportunidades? Aí são externos. Esses dois que eu falei primeiro são internos. Treinamento de mão de obra, renovação da frota, investimento em tecnologia, lavagem a seco, projeto de plano de saúde, mercado consumidor em alta e as ameaças. Mudanças políticas e tributárias, concorrência com fortes no transportes, escassez de água na cidade, crescimento de concorrência, exigência dos clientes. Então, olhar
esses aspectos internos e externos de qualquer negócio que você vai lançar é muito importante. Eu fiz essa matriz aqui para o desafio Insta Brand ou para o curso Facebook Instagram na prática junto com a Datacop, né? Então, é para você fazer ali o strength, né? As forças, weakness, que são os fatores internos, ameaças, strengths, forças, weakness, fraquezas, pontos fracos ou pontos a melhorar. Oportunidades, né? E ameaças, threats, tá? E aí, gente, é muito importante vocês fazerem isso e colocar dentro da sua estratégia, tá? Agora, não adianta preencher essas coisas, né? E não anotar os seus insights, né? Então, dentro do Zen Empreendedorismo, eu criei esse caderno para a gente olhar, dentre outras coisas, o FOFA, né? Que é forças, ameaças, oportunidades, né? Fraquezas. Então, qual é o pulo do gato? É você depois refletir como você pode transformar seu ponto forte em oportunidade. E como você pode evitar que as fraquezas virem ameaças? Como que você pode transformar os seus defeitos, a sua vulnerabilidade pessoais e também da sua marca? Faz em 2 vezes. Faz você, do seu perfil pessoal e da sua empresa. Aí faz daquelas perguntas que eu fiz no início e depois da matriz SWOT também, tá? Faz do seu perfil pessoal, do momento, para olhar o seu momento, e faz também da sua empresa, né? Quais valores que você empresta. Porque é importante a gente também dissociar a nossa empresa da gente. Quem é a minha empresa se eu, sei lá, ganhar na loteria, for embora, ou fizer a passagem, enfim, né? Ou para expandir as pessoas que eu quero contratar, como é que vai ser isso? Então, qual vai ser o desafio de hoje? Você fazer uma publicação falando, tá? Pode ser uma série de reels, uma série de stories, mas trazer isso para o seu calendário de conteúdo. Lá no Bibliocalendar tem, né, o dia que você fala sobre um agradecimento, pode ser um dia que você fale de uma superação. O dia que você vai falar do porquê você faz o que faz, você também pode trazer um pouco a sua vulnerabilidade, né? É fazer um storytelling rico, vivo, verdadeiro. Que pessoas como você que precisam superar o que você ainda não superou, essa é a jornada do herói, né? Você só vai ser ali o guia. Se você passou aquela jornada, você sabe como é, entende, tem empatia e tem a fórmula para superar, né? Então, quando você conta da sua vulnerabilidade, seja emagrecer, seja não ter ambição, mas aí vendo que seu filho ia precisar, né, de recursos financeiros para a faculdade, você começou a mudar a sua relação com o dinheiro, com a maneira de precificar, conta sobre a vulnerabilidade que você superou. Se você tinha vergonha de vender o seu trabalho e tinha medo de crítica, o que é o seu calcanhar de Aquiles, e devem ser muitos, assim como os meus, que você superou para se tornar melhor. E cada dia a gente é melhor um pouquinho. A gente não precisa ser perfeito, ou estar lá alcançando a glória para achar que a gente superou, né? Porque tem que evitar a síndrome do impostor também. Eu só vou poder falar que dá para viver do digital o dia que eu ganhar 1 milhão de euros. Não, eu já vivo do digital. Preciso melhorar minha fluidez financeira e valorizar o meu passe, né? E não fazer tanto trabalho só por amor e propósito, mas mesclar isso também com clientes que têm capacidade financeira de me contratar e contratar mais pessoas para a equipe, porque as pessoas vão me exigindo, eu vendo um pacote, eu vou fazer, não, vou fazer, porque eu quero ver ela tendo resultado, eu tenho tempo, vai dar certo, e depois eu deixo de fazer o básico feijão do arroz, porque eu estava entregando algo que nem tinha sido combinado, né? Então, ter clareza para falar. Amizades, tudo bem,
negócios à parte. Para eu fazer essa parte aqui, eu vou cobrar mais tanto, né? Você pode investir agora ou não, então a gente deixa para um outro momento, trazer um pouco de olhar estratégico para o negócio. Alguns chamam de frieza, mas o tempo é o ativo mais escasso que a gente tem, porque ele não volta, tá? Então você vai criar hoje uma publicação, pode ser Reels, começar uma série para contar a parte da minha jornada que quase ninguém viu, mas fez toda a diferença, tá? E você pode colocar por trás dessa foto perfeita o que eu não te contei. E que você teve um dia difícil, recebeu uma notícia difícil, superou, como é que você lidou com aquele problema, sabe? E isso vai gerar conexão com as pessoas, ao invés de você tentar se vender como uma pessoa perfeita. Então é muito importante isso, tá? E esse conteúdo gera empatia, conversa, atrai seguidores reais. Você pode incentivar muitas pessoas a darem um passo importante e a confiarem em você para que você seja o guia na jornada do seu herói e da sua heroína. Então, eu fico por aqui, lembrando que a conversa pode começar aqui nas redes, você pode comentar embaixo dessa aula. Se quiser estar mais pertinho, vem para o grupo do WhatsApp, clica aqui no vídeo ou no link da bio do meu Instagram. E esse grupo vai estar aberto até dia 4 de agosto, tá? Tá em linklist.bio/biblioideias. Quer continuar e ter acesso a tudo, maratonar à vontade, ter os materiais bônus, sugerir coisas que você quer aprender. E aí é diferente, porque na gravação eu controlo melhor o tempo e coloco vídeos curtos e práticos e tem o aulão também do mês, tá? Vem pro Premium, então. É bit.ly/Academia Eureka. E até amanhã. Boas conexões.